Olá, saudações a todos, graça e paz em nome de Jesus. Por trás de toda a situação existe uma razão essa que eu queria compartilhar com vocês nesse início de semana. Jó capítulo 1, versículo 10 até o 12. E a palavra do Senhor diz assim: porventura não cercar-te de sebe a ele e a sua casa, e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoar-te, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas as tuas mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Percebemos aqui, meus queridos, um diálogo de perguntas e respostas, ou seja, sobre um caráter de um homem, sobre o caráter de Jó. E Jó significa percebido, um homem voltado para Deus. E meus amados, Deus diz a Jó que ele era um homem íntegro, um homem temente a Deus, um homem irrepreensível, um homem que evitava o mal. E Satanás ele responde ao Senhor: porventura tu não cercar-te de sebe? Sebe significa, meus queridos, tapume vegetal, que serve para o quê? Delimitar, ou seja, para impedir a entrada num terreno. O que é que isso quer dizer? Que em volta de Jó havia uma cerca espiritual, ou seja, e essa cerca existia na vida de Jó. Por quê, meus queridos? Porque ele ofereceu o quê? Sacrifícios para o perdão dos pecados, ou seja, de sua família. E a Bíblia diz que Jó, ele pensava que seus filhos tinham amaldiçoado a Deus no seu íntimo, ou seja, no seu coração, e assim Jó oferecia sacrifício para o Senhor. Por isso, meus queridos, aqui o diabo ele não podia de forma alguma tocar na vida de Jó, tocar em Jó. E o diabo ele pede o quê? Autorização. Ele pede para Deus tocar na vida dele. Meus irmãos, coloque o que eu vou dizer no seu coração. Aquele que está em Cristo, você pode ter certeza. Coloque bem no fundo do seu coração: o diabo não pode te tocar, o maligno não te toca. Está escrito, 1 João, capítulo 5, versículo 18. E meus queridos, o diabo ele pede para remover o quê? A prosperidade de Jó. E a Bíblia diz que o Senhor aceita o desafio e dá permissão para o quê? Para Satanás afligir a vida de Jó, ou seja, mas não estendesse a mão na vida dele, ou seja, não matá-lo. E meus queridos amigos, vocês podem até perguntar, por que Deus permite que seus servos sofram? Irmãos, posso te adiantar aqui em nome de Jesus: o pecado, a desobediência, infelizmente, ou seja, toda a infelicidade, ou seja, neste mundo que está ao nosso redor, que aflige a humanidade, é causada simplesmente pelo pecado, pela desobediência, como acabei de falar. Quando há desobediência, meus queridos, há consequências na vida daquela pessoa que está errando. E a Bíblia diz, que Satanás saiu da presença do Senhor com o único intuito para destruir tudo o que fazia a vida de Jó fazer sentido, ou seja, tudo que fazia a vida de Jó, ou seja, valer a pena. Meus queridos, Satanás queria o quê? Destruir tudo o que Jó fazia para Deus. Meus amados amigos, aonde vocês estiverem, Satanás começou pelos bens, para que vocês possam entender. Ele começou pelos bois, pelos jumentos, ou seja, pelas ovelhas, e contra a sua casa, contra os seus filhos, Satanás matou os filhos de Jó. Meus irmãos, essa foi a pior notícia, ou seja, que chegou aos ouvidos de Jó. Os filhos morreram, ou seja, só os mensageiros que ficaram vivos para trazer a notícia para ele. Trazendo para os nossos dias atuais, meus queridos, todos nós, coloque isso no seu coração, a todo momento somos provados, ou seja, pelas circunstâncias da vida, não é verdade? Jó foi provado, a Bíblia diz que Jó foi provado, assim como eu e você, como todos nós somos provados diariamente. Não vemos, não compreendemos, mas a palavra de Deus, meus queridos, você pode ter certeza, ela é viva, a palavra de Deus é eficaz, e a palavra de Deus nos orienta, a mim e a você, aonde vocês estiverem, ou seja, estejam alertas e vigiem,
O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, ou seja, como um leão rugindo, procurando a quem possa devorar, ou seja, a quem possa tragar, a quem possa destruir. Vigie, meus queridos, não são as minhas palavras. 1 Pedro 5, versículo 8, devemos vigiar, ou seja, ficar alertas, ficar atentos a todas as investidas do inimigo contra nossas vidas, contra a nossa família. Porque, meus queridos, você pode ter certeza, por trás de toda situação, existe o quê? Uma aprovação, e por trás de toda aprovação existe uma razão, meus irmãos. Não sei que provas, não sei que lutas você está passando neste momento, se for o caso, ou seja, mas sei de uma coisa, mediante a palavra de Deus, façamos como Jó. Jó fez o quê? Confiou no Senhor, assim façamos nós, confiar no Senhor a todo tempo, a todo momento. Amados amigos, não vemos, não compreendemos com os olhos naturais, só nos resta o quê? Confiar, confiar e confiar naquele Deus que fez todas as coisas. Meus queridos, as provações de Jó aconteceram o quê? No plano espiritual e no plano material, assim como ocorre, ou seja, nas nossas vidas, a todo momento, a cada instante das nossas vidas, acontecem situações que não vemos, não compreendemos. Jó, meus queridos, a Bíblia diz que era o quê? Um homem reto, um homem sincero, um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Assim, convido a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos confiar no Senhor. Deus, ele tinha um grande prazer esse de ter um servo como Jó. Assim, eu tenho certeza que ele tem um grande prazer de ter você como filho de Deus. Meus queridos, Jó era o quê? Sincero, íntegro. Ele perdeu tudo, perdeu bens, perdeu riquezas, perdeu filhos, ou seja, até sua carne ele foi tocada. A Bíblia diz que até sua esposa, ela pede para ele o quê? Amaldiçoar a Deus. Imagine uma coisa dessa e que ele morresse. Ou seja, Jó se levantou, a Bíblia diz que rasgou o manto, ou seja, raspou a sua cabeça e prostou-se o rosto em terra e em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor me deu e o Senhor me levou. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Irmãos, Jó é o nosso exemplo para os nossos dias de hoje, para os nossos dias atuais. Ou seja, pode vir as dificuldades, você pode ter certeza, pode vir as provações, pode vir os sofrimentos, pode vir a dor, pode vir a tragédia, pode vir qualquer coisa ao nosso encontro. Vamos levantar o escudo da fé, ou seja, diante dos ataques de Satanás. Meus irmãos, Satanás, ele não tem direito, coloque isso na tábua do seu coração, não tem direito sobre os justos, ou seja, sobre você, aonde vocês estiverem, em nome de Jesus, porque somos justificados, somos santificados, e se perseverarmos, vamos ser glorificados, ter um corpo glorificado, igual do nosso Senhor Jesus. A Bíblia diz isso. Por isso, meus queridos, por Cristo, Cristo, ele é a nossa vitória, Cristo é a nossa vida, Cristo é o nosso caminho, Cristo é a verdade e a vida. Tenha confiança nele, tenha confiança em Jesus. Por trás, meus queridos, de toda a situação existe uma razão que não compreendemos. Sejamos o que? Sinceros, retos, temente a Deus, íntegro, se desviando do mal a todo tempo, a todo momento, porque Deus, ele cuida de todos nós. Deus, ele cuida de vocês. Diga em nome do Senhor Jesus Cristo: porque o meu Redentor vive aonde você estiver. Diga isso para você, diga: o meu Redentor vive. Enquanto o Senhor Jesus estiver ao lado do Pai, intercedendo por todos nós, ainda há esperança para aquelas pessoas que estão na escuridade, aquelas pessoas que estão passando provações, passando sofrimentos, que essas pessoas venham lançar todas as suas ansiedades, as suas aflições na mão daquele que pode agir na sua vida e abençoar a sua vida. Senhor, meu Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa, meu Deus, a cada um que aqui ouviu essa mensagem, para que o Senhor venha derramar bênção sobre a vida deles.
Pai, os dias são maus, Senhor. Meu Deus, os dias não são bons, Senhor. Os dias, a cada dia que passa, meu Deus, estão ficando pior, mas cremos naquela palavra que é viva e eficaz, aquela palavra que nos orienta, aquela palavra que nos guia, aquela palavra que nos dá a direção. Pai, seja sempre lamparina para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Queremos ser guiados por Ti, Senhor, para perseverarmos, para que naquele grande dia possamos estar junto contigo. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, assim eu oro, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus continue te abençoando. Tchau, tchau. Um forte abraço.